Muito boa noite, bem-vindos à noite informativa, noite de quinta-feira. Tem sido a panágio, portanto, nestes primeiros 30 minutos, olharmos para alguns assuntos que fazem atualidade no país. E hoje tenho o privilégio de receber, e uma vez mais, a doutora Adeline Buch. Muito boa noite. Muito obrigado. Bem-vindo a este espaço de análise. Obrigado. Num dia em que a Procuradoria-Geral da República fez um pronunciamento, diga-se, se calhar algo esperado pela sociedade moçambicana, não só relativamente à questão das dívidas ocultas. Podíamos começar por aí. Muito obrigado, boa noite. Eu penso que o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República é extremamente importante neste momento e eu não diria que era esperado, porque as pessoas estavam céticas em relação à existência ou não de alguma atividade da Procuradoria-Geral da República. Mas o pronunciamento do Procurador-Geral, do Vice-Procurador, mostra que, efetivamente, afinal, há um trabalho que está sendo desenvolvido. De tal sorte que, se formos a ver, até vem contrariar um pouco aquilo que são as análises que diferentes comentadores têm estado a fazer e algum pronunciamento mesmo ao nível do governo em relação à componente internacional nesta análise da dívida. A Procuradoria fala de contratação de peritos internacionais para ver, perseguir mais ou menos o fio por onde como foi feita a contratação, onde foram usados os dinheiros, etc. Significa que realmente aqui há um trabalho bastante profundo que está sendo feito e acho que vale a pena confiar estas instituições. Mas a colação do processo de 2016 ao processo de 2015 mostra também que a Procuradoria-Geral da República não pretende dispersar esforços. Portanto, vai concentrar os esforços e encontrar as soluções simultaneamente, porque os processos, no fundo, são quase que do mesmo momento e têm o mesmo seguimento. Eu penso que é um sinal extremamente positivo do ponto de vista daquilo que era o ceticismo que reinava dentro da sociedade e valeu a pena este pronunciamento do Procurador-Geral. Pois bem, isto faz antever que os próximos tempos possam ser de grandes revelações relativamente àquilo que foi a contração da dívida pública moçambicana. Com certeza. Pela serenidade, pela seriedade, pela forma como o Procurador se pronunciou sobre este assunto, eu penso que, de facto, há um trabalho bastante sério que está sendo feito e eu penso que temos que ser otimista em relação àquilo que é o desfecho do caso. Pois bem, vamos deixar a Procuradoria continuar a trabalhar e esperar naturalmente que surjam daí mais dados para que possamos fazer uma análise mais aprofundada relativamente a esta questão. Para já, eu gostava de convidar-lhe a fazer a sua análise ou algum comentário em relação, portanto, à criação do CERNIC. A Assembleia da República iniciou hoje, portanto, a análise da proposta de lei visando reformar os serviços de investigação criminal do país. E trata-se, portanto, da proposta de criar o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que, segundo, portanto, aquilo que está plasmado, visa responder aos desafios do combate à criminalidade. O que é que lhe pareceu este primeiro dia, portanto, de debate em relação a esta questão, a proposta apresentada junto à Assembleia da República? Primeiro, eu penso que esta lei que cria o CERNIC traz muitas inovações muito interessantes do ponto de vista de autonomização do próprio Serviço Nacional de Investigação Criminal. Repare que ele, não sei se é o equívoco meu, ou se estiver errado, não faça caso disso, é que a PIC era um ramo da Polícia da República de Moçambique. Portanto, no novo contexto, ele fica desvinculado da Polícia da República de Moçambique. Só esse facto é bastante importante, porque do ponto de vista do funcionamento, etc., era muito difícil separar onde começa a PIC e onde estão os guardas, onde estão os outros elementos dos outros ramos da Polícia da República de Moçambique. O facto de ser desvinculado da
PRM, o facto de ter uma autonomia, eu penso que são dois dados muito interessantes do ponto de vista desta nova lei. O facto de haver uma proposta do diretor-geral ser nomeado pelo primeiro-ministro também dá-lhe uma margem de autonomia, e também especificam algumas atividades que são da exclusividade do Cernic do ponto de vista de seguimento, mesmo no ramo de investigação criminal. Agora, temos aqui um aspecto que é bastante debatido, que parece o único que aparece como um controverso, que é a tutela. Na minha opinião, eu penso que, sendo nomeado de facto pelo primeiro-ministro, estando tutelado no Ministério do Interior, não vejo grande problema. Agora, há uma questão muito séria no nosso país, é que os dirigentes não têm separado ou não têm tido a consciência sobre o que é ser tutelado e o que é ser subordinado. E isto não deriva da lei, deriva das pessoas. Existem instituições tuteladas que são de facto tuteladas. O ministro que tutela não interfere na vida da instituição. Ele simplesmente cinge-se naquilo que são as suas obrigações. Mas existem outras instituições tuteladas cuja gestão praticamente está na mão do próprio ministro que tutela. Então, aqui eu penso que não é o problema das leis, é um problema do comportamento das pessoas, é um problema do comportamento dos dirigentes, e aqui é importante que os dirigentes, de facto, sigam aquilo que está legislado. E mais, sendo ele um indivíduo nomeado pelo primeiro-ministro, se esta entidade tiver autoestima, não vai se subordinar. Naturalmente não vai se subordinar. E há outro aspecto muito importante que tem a ver com os recursos humanos, que são os funcionários e agentes do próprio Cernic. Portanto, que não podem exercer outras atividades remuneradas nem no setor público nem no setor privado. Somente podem exercer a docência, a investigação científica, etc. O que significa que, à partida, nós teremos um tipo de recursos humanos extremamente qualificados e profissionais. Isto é um dado muito interessante, porque se tu fores a reparar, em algum momento, penso que um polícia hoje pode passar a ser da PIC, ou um polícia da República, como é que se diz, o guarda, por alguma razão pode vir a fazer serviço de investigação criminal. Havia muita mistura, e isto significa que os recursos humanos da Cernic serão recursos humanos devidamente selecionados. Eu penso que é um debate... A aposta na formação, portanto, dos recursos humanos da Cernic vai ser extremamente importante. Eu acredito que vai ser uma espécie de elite de investigação criminal. E eu acho que é bem-vindo isto. Agora, vamos esperar para ver, não é? O princípio, as regras previamente estabelecidas, eu penso que estão mais ou menos dentro daquilo que são expectativas. Tirando esta questão que divide as opiniões em relação à tutela, que, repito, isto tem a ver com a concepção dos dirigentes que nós temos sobre o que é tutela e o que é subordinação. Eu penso que, ao nível do próprio Conselho de Ministros, se for o caso, era importante que um dia os dirigentes se debruçassem sobre quando se é tutela o que é e quando se é subordinado o que é. E por via disso dissiparmos esta promiscuidade do ponto de vista de intervenção nos casos em que não é efetivamente subordinação, mas é tutela somente. Pois. Fora esta questão, portanto, dos recursos humanos, que se coloca como uma componente também extremamente vital, portanto, para a Cernic, que outros aspectos é que considera que sendo desafiadores, portanto, para esta Cernic? Eu penso que são as funções. Eu penso que as funções que são adstritas aqui à Cernic
são bastante claras, não é? Instrução preparatória do processo crime relativos a crimes contra a vida, crimes contra a propriedade quando cometido por desconhecidos, crime contra a liberdade das pessoas, liberdade sexual, crimes informáticos contra o Estado, tráfico de pessoas, etc. Portanto, há uma tipificação do tipo de atividade que vai ser exercida por exclusividade desta Cernic. Então, significa que há realmente um foco dirigido para esta atividade. Não há de haver aqui uma dispersão de esforços. E depois, há um outro dado que é o seguinte, a direção de instrução. De acordo com a própria legislação, a Cernic atua sob a direção do Ministério Público na sua dependência funcional. Pois. Portanto, há muita clareza. Eu penso que, independentemente de onde é tutelado, etc., eu penso que esta lei traz uma abordagem bastante clara sobre como é que pode funcionar esta Cernic. Agora, efetivamente, há problemas humanos nestas coisas todas, não é? Há problemas humanos. Aí já não é o problema das leis. Pois. É? E a criação, portanto, da Cernic vai, de alguma forma, afastar, entre aspas, aquele barulho que existia sobre o judicial, a polícia, a investigação sim, e esse... Sim, exatamente, porque, como estava a dizer, aqui, por exemplo, a direção da instrução está clara. O Cernic atua sob a direção do Ministério Público e na sua dependência funcional, sem prejuízo à orgânica hierárquica, não é? O que significa que, efetivamente, há um comando específico, quer dizer, e tendo em conta, como dissemos atrás, a natureza de recursos humanos que estarão adstritos a esta instituição, eu penso que não vamos ter uma Cernic vulnerável, vamos ter uma Cernic com personalidade, uma Cernic com princípios, com regras, que não vai permitir, naturalmente, que pessoas que não têm nada a ver com determinados processos interfiram no próprio processo. Aliás, o facto de sair da Polícia da República de Moçambique, do comando da Polícia da República, já por si é um grande ganho para a autonomia da própria Cernic, da própria investigação criminal. Pois. Doutor Adelino Buck, eu gostava que passássemos para olhar para digamos, um outro tema, que é a questão do diálogo político. Sim. Portanto, a indicação de novos mediadores, agora por parte do Governo, os nomes são conhecidos, entre eles Jacques Kikwete, que é, diga-se, amigo de Moçambique, e também Ket Maziri, portanto, ex-presidente do Botsuana, e Tony Blair, enfim. O que é que lhe parece a indicação destes nomes, ou a indicação em termos de propostas destes nomes por parte do Governo de Moçambique? Bom, aqui vale o princípio segundo o qual os amigos são para a ocasião, não é? Pois. Nós, neste momento, precisamos do aconselhamento de pessoas a quem nós confiamos e que nos transmitem também, que transmitem confiança a nós próprios, que não nos parecem pessoas com outro tipo de interesses. Eu penso que são pessoas que, durante o exercício do poder, mostraram uns que são muito amigos de Moçambique, outros que gostariam de ver Moçambique noutro tipo de patamar do desenvolvimento. Estas figuras são figuras que recorrentemente estão em Moçambique, portanto conhecem de alguma forma aquilo que são os nossos problemas, conhecem os nossos próprios processos eleitorais, porque eles têm estado sempre conosco. Portanto, eu penso que a escolha não poderia ser melhor. Aliás, como disse no princípio, os amigos são para a ocasião e nesta ocasião nós precisamos mesmo destes amigos. Pois bem, o fato do primeiro acordo de paz para Moçambique ter tido como roteiro, por exemplo, Gaborone, e Ket Maziri ter tido também alguma ou grande influência, portanto, nesse processo, julga que poderá ser por aí que nós consigamos alcançar também, portanto, este entendimento agora entre os moçambicanos? Bom,
esse pode ser um ponto forte, não é? Mas eu quero acreditar que a natureza do diálogo que nós temos agora é diferente do diálogo que nós tivemos em 90. Portanto, nós fizemos o diálogo em 1990 num contexto de guerra, não é? Num contexto de guerra em que a RENAMO não era um partido político, não participava nos processos. Hoje estamos com uma RENAMO que participou pela 4ª vez, creio 5ª vez, no processo eleitoral. Estamos com uma RENAMO que já faz parte das instituições, faz parte dos órgãos colegiais e depois é muito interessante esta questão do acordo das negociações, do diálogo agora, porque há uma entrevista que o líder da RENAMO deu recentemente a um órgão de comunicação social que diz, num ponto do governo, ao diálogo, que diz desarmamento da RENAMO. Então o líder da RENAMO diz, não, mas a RENAMO não está armada. Quer dizer, ele começa a querer transmitir a ideia de que a RENAMO não é um partido armado, é um partido constituído, é um partido legal, está escrito no Ministério da Justiça, tem deputados no Parlamento, etc, etc. Portanto, ele tenta trazer um dado novo do ponto de vista daquilo que é a concepção da RENAMO, armada ou não armada. Então, nós vamos ter um tipo de diálogo diferente e eu penso que também os atores anteriores são muito importantes, mas os novos atores, na minha opinião, devem estar preparados para o diálogo que vem, porque esta linguagem de querer dizer, não, vai-se desarmar os guardas da RENAMO, não a RENAMO, porque a RENAMO não está armada, já é um sinal de que a RENAMO se quer posicionar em relação àquilo que é a defesa do seu próprio partido como organização. Portanto, vamos ter aqui outro tipo de abordagem, outro tipo de linguagem que as pessoas que estão muito ligadas a este processo também precisam de estar habituadas àquilo, aliás, de capitalizar em todo o tipo de dado que lhes é fornecido, porque realmente esta vai ser uma questão de fundo. Porque esta entrevista que foi publicada muito recentemente diz muito claramente que a RENAMO não pode ser desarmada porque ela não está armada. É um partido político que está inscrito no Ministério da Justiça, está no Parlamento e está nas instituições, incluindo colegiais. Ora, tu tens um novo debate. Desarmar o quê? A quem? Em que momento? Portanto, já começa aqui a haver outras abordagens sobre o assunto que está em cima da mesa e este caso específico colocado pelo governo. Uma das questões que tem saltado a comunicação, portanto, e aos cafés, nas conversas, é a questão, acima de tudo, diga-se, da desconfiança das duas partes, parte a parte. E a chegada destes mediadores, enfim, da União Europeia, da Igreja Católica, África do Sul, enfim, Tony Blair, Ket Massir, Jacques Inquet, em que medida é que podem aproximar as partes a reconquistar ou a refazer, portanto, esta confiança que neste momento praticamente, diga-se, não existe? Eu costumo dizer que, de facto, a confiança ficou abanada e ela não está presente, sobretudo no próprio líder da RENAMO, depois dos acontecimentos da Beira. É um facto que não pode ser desprezado este. É um acontecimento que não pode ser desprezado. Agora, há um dado também muito interessante que foi posto pelo general Veloso quando começaram as negociações sobre a confiança e segurança do líder da RENAMO, quando dizia que a RENAMO deve dizer
quais são as condições de segurança que precisa para ter confiança e sair daí. E eu penso que, mais do que abordagens de comentário, de análise, de não sei o quê, tem que ser, de facto, o próprio líder da Renamo e as pessoas que o rodeiam que dizem, bom, para nos sentirmos bem, a nossa segurança tem que ser esta. E eu penso que é por aí, porque não tenhamos dúvida que, de facto, a confiança não existe. Quer dizer, e depois, estamos numa situação em que o diálogo está a acontecer, mas estamos a continuar com uns tiros. Significa que realmente não há confiança. Quer dizer, vai-se numa direção, mas também está-se noutra. Pois. Então, esta é a tal questão. É possível ou não é possível negociar-se nesta altura e com estas condições criadas sem os tiros ecoarem? Eu penso que é possível, mas lá está a questão da confiança, porque se nós quisermos, o Estado não pode deixar, depois do aviso de que aqui os carros não iriam transitar seguros. Não, seria uma grande irresponsabilidade do Estado deixar carros passarem sem escoltas. Mas aí está também, há o receio, de acordo com as informações que são públicas, há o receio de que, com este movimento, aproximam-se as Forças Armadas, as Forças de Defesa e Segurança para as bases onde estão os homens armados da Renamo. Quer dizer, é a desconfiança, porque se houvesse confiança, começou o diálogo, bastava a liderança da Renamo dar o sinal de que já não vai fazer mais os ataques. Aliás, já o fez em 2014. Declarou que os carros poderiam andar sem problemas nenhuns e que não seriam atacados. É verdade que, por questões de segurança, o governo manteve por algum tempo as escoltas, mas depois as coisas passaram. Desta vez, não há nem sequer este sinal. Então, significa que, de facto, os níveis de confiança são muito baixos. Mas nós precisamos de trazer estes níveis de confiança, quer do ponto de vista de contribuição individual, quer do ponto de vista de contribuição dos órgãos de comunicação social. Precisamos de trazer alguma confiança, não tanto indo de encontro exclusivamente com aquilo que são os interesses das duas partes, mas indo mais ou menos no interesse daquilo que nos é comum, que nós queremos a paz, nós não queremos que haja vencidos, não queremos que haja vencedores, não queremos que a Renamo seja humilhada, não queremos que volte a acontecer a humilhação do líder da Renamo, à semelhança do que aconteceu na cidade da Beira. É importante que isto se diga, porque é um facto que aconteceu, então é importante que a gente diga, não pode acontecer aquilo, se ele sair, que ele tenha a liberdade de circular com os meios que ele acha que lhe garantem a segurança, mas que circule sem que as forças de defesa e segurança o maltratem. Portanto, esses sinais todos transmitidos, quer por pessoas singulares, quer por pessoas coletivas, eu penso que também podem ajudar a trazer confiança na liderança da Renamo. A sociedade civil, nas diferentes intervenções, tirando estes aspectos panfletários sobre marcha, sobre não sei o quê, questões de fundo que possam transmitir, de facto, que as pessoas estão preocupadas com a paz, querem a paz. O líder da Renamo faz parte desta gente que pode nos trazer a paz, não está excluído. Eu penso que tudo isso faz parte daquilo que pode ajudar a trazer confiança. Porque, do ponto de vista daquilo que mesmo os mediadores que a Renamo propôs, que é a Igreja Católica ou a União Europeia, talvez por aí, as embaixadas, talvez,
como aconteceu em 2014, de irem lá fazer o escudo para ele sair, não sei. Mas eu penso que mais do que esses todos, a sociedade moçambicana é que deve tentar trazer a ideia de que a Renamo, o líder da Renamo pode vir e não há de ser maltratado. Aquilo que aconteceu na cidade da Beira foi um mero incidente do percurso, portanto não há o perigo de voltar a repetir-se. Eu penso que isto é importante. Se haver alguma coisa que seja feito dentro daquilo que é a legalidade e não naquele esquema do passado, que não vale a pena repetir, porque o conhecemos. Pois. Tivemos num passado recente, portanto, em Mochine, também no percurso, portanto, pela paz em Moçambique. Entretanto, acabou não vingando, como seria desejar. E esta nova janela que se abre agora, sob o ponto de vista de expectativas, quais são as suas expectativas? Que possa ser um processo célere, cujo entendimento e, acima de tudo, a materialização, a efetividade possa ser aquela que todos nós esperamos, ou então poderá eventualmente nos defraudar, apesar de não sermos bruxos, não podermos antever, enfim, o futuro. Repare, eu quero ser franco, sou cético em relação à possibilidade destes acordos acontecerem de um momento para o outro. E duas razões me levam a este ceticismo. Primeiro, o dogma com que a Renamo vê aquilo que quer ser resolvido na mesa de negociações e aquilo que é a posição do governo em relação a essa necessidade ou essa exigência que a Renamo está a fazer. Portanto, estamos provavelmente... pode ser que seja isto uma questão de discurso, mas do ponto de vista de quem olha e analisa, quando a Renamo diz, primeiro ponto, eu quero governar as 6 províncias. E o governo diz, e bem, que as eleições de 2014 não tinham em vista eleger governadores. Estamos perante um grande impasse. Exatamente. Se esta questão é fulcral para a Renamo, significa que precisamos de conversar muito para chegarmos a algum entendimento. Portanto, mais, dizia há pouco tempo que o líder da Renamo trouxe um novo dado do ponto de vista de retórica. E é a retórica também que conta nestas coisas, que a Renamo não está armada. Pois. Há uns guardas da Renamo que estão armados. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação nova, uma abordagem nova, que eu acredito vai levar algum tempo, pelo menos, a discutir-se. Agora, na minha opinião, até pode levar o tempo que for necessário, desde que haja um cessar-fogo, não haja mortes, não haja impedimento de circulação nas estradas, as pessoas possam produzir com normalidade e a economia possa, dentro do território nacional, fluir. Pois esta questão de cessar-fogo é fundamental, sobretudo no contexto em que o país vive. Sim, nós precisamos de cessar-fogo para que a economia ganhe um novo ar para sairmos da situação em que estamos. Em relação a estas questões específicas que estão na mesa de negociações, leva o tempo que levar. Sabemos que todos estão abertos a fazerem o diálogo, mas pelo menos que não haja mais guerra. Quer dizer, esta guerra deve parar. Se eles conseguirem fazer com que a guerra pare, o tempo que for a levar para chegar às conclusões que forem necessárias no diálogo, eu penso que é menos importante. Pois. Desde que chegue a um acordo também sólido. Pois. Porque também não vale a pena despachar as coisas. Nós tivemos a cessação das hostilidades a 5 de setembro, o resultado não foi lá grande coisa. Foi um intervalo
das eleições e pouco mais. Quer dizer, não houve mais nada. Portanto, eu penso que o tempo para o diálogo pode não ser determinado, mas é importante que haja paragem de ataques, paragem de emboscadas, paragem e a livre circulação de pessoas e bens. Isso é que é importante. O entendimento que poderá surgir, portanto, este diálogo político e a forma como for, portanto, acontecendo o diálogo político também pode ser determinante para o mundo e acima de tudo, os parceiros de financiamento, parceiros económicos de Moçambique, mudarem também a forma como vão olhar para o nosso país e, quem sabe, aí o país também, portanto, poder respirar outros ares. Como é que nós podemos cruzar estes dois aspectos? Diálogo político, entendimento à mesa de negociações, versus, diga-se, a forma como os parceiros de cooperação com Moçambique poderão olhar para o país a partir dessa altura em que o diálogo começar efetivamente a surtir alguns resultados positivos. Eu penso que há um aspecto que é muito importante a gente observar. Aquilo que é do nosso interesse é que, de facto, haja o diálogo para que terminem as hostilidades militares, tenhamos as condições de circulação, tenhamos as condições de trabalho, tenhamos as condições de nos autoalimentar com a nossa própria produção, que sabemos que neste momento está a alimentar outros países, ao centro e ao sul. Isto é fundamental, independentemente de como a comunidade internacional possa olhar para isso. Se este facto servir para a comunidade internacional achar que nós estamos no bom caminho, melhor ainda. Mas é importante que, do ponto de vista daquilo que é o nosso próprio interesse como país, como sociedade, flua o diálogo. Parem as hostilidades, circulemos e tenhamos o mínimo para nos autoalimentar, porque o país tem condições para isso. É verdade que não produzimos o suficiente, mas se tivermos uma circulação normal, nós temos condições de alimentar o país com milho, com feijão, com arroz da Zambésia, essas coisas todas. Então, eu penso que isto é importante. Agora, é verdade que, havendo o diálogo, havendo cessação das hostilidades, a nossa imagem muda para o exterior. É bom que mude também para o exterior, mas eu penso que devemos estar preocupados conosco próprios. Porque quando param os ataques, são menos moçambicanos que não morrem, são os meios dos moçambicanos que vão continuar no setor produtivo, é o comércio que os moçambicanos que estão no campo a produzirem vão conseguir produtos perecíveis que não duram muito tempo, que conseguem colocar e ganhar algum dinheiro. Portanto, nós somos os primeiros beneficiários da cessação destas hostilidades. Portanto, só ia dizer que, ainda que, ou melhor, por mais que venha o Tony Blair, por mais que venha Ket Massija, Kaki Quet, a União Europeia, portanto, a Igreja Católica por aí afora, a paz deve ser encontrada entre os moçambicanos. Quer dizer, estes são os dois atores Esta é fundamental. Pois. Portanto, a paz não há de vir com os mediadores. Pois. Porque se a Renamo não parar de atacar, se continuar a achar que o governo as forças de defesa e segurança estão-lhe a atacar, e não haver, de um lado e do outro, dizer, olha, vamos lá parar com isto, vamos deixar, não há de haver. Porque o Tony Blair não há de ir pela Estrada Nacional número 1. Ele vai estar aqui na cidade, vai ouvir o que vão dizer. As pessoas vão dizer, os nossos pontos da agenda são estes. Então são estes pontos da agenda, mas parem lá de se matar então. Se eles conseguirem e serem ouvidos por esta via, são muito bem-vindos, é importante. Mas a paz neste país não depende
dos mediadores internacionais. A paz neste país depende dos atores que estão no terreno a criar esta situação. Não são estrangeiros. Não são estrangeiros. Doutor Adelino Buque, eu quero agradecer a sua presença aqui e estes momentos de análise, acima de tudo. Estivemos, portanto, até esta altura, a olhar para estes 3 temas. Primeiro, portanto, os pronunciamentos do Procurador-Geral Adjunto da República de Moçambique relativamente à questão da contratação da dívida moçambicana, que é um assunto que, aliás, vai conhecer desenvolvimento ainda ao longo das próximas semanas. De igual forma, também, a apreciação por parte da Assembleia da República da proposta de criação do CERNIC e, em último lugar, olhamos para o diálogo político e a chegada ou a indicação de novos mediadores para, portanto, a mediação do conflito, diga-se, em Moçambique. Nós vamos avançar com a noite informativa, vamos olhar para mais